senhoras e senhores, apresentando a Flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 36 do Filô. Olha, quem conhece um pouquinho da história dos pensadores gregos percebe que Atenas é uma cidade que consagra grandes nomes da filosofia, que tinha, por um lado, um ambiente muito propício ao diálogo, um ambiente democrático em que o falar com liberdade era algo valorizado e que o falar bem era até aplaudido como grande espetáculo. No entanto, a mesma Atenas foi extremamente cruel com seus grandes filósofos. Sócrates acusado de impiedade, Platão também foi acusado, não foi morto por pouco, Aristóteles também. Aristóteles, para escapar da morte, não fez como Sócrates, ele fugiu. Sócrates não fugiu porque era ateniense e dizia: se eu fujo de Atenas, eu desrespeito as leis de Atenas. E as leis de Atenas são não só aquilo que faz da cidade de Atenas ser o que é, como também são as leis de Atenas que fazem a mim, Sócrates, ser o cidadão que sou, o homem que sou. Portanto, seria um grande desrespeito com a cidade que me criou, com a cidade que fez de mim quem eu sou. Já Aristóteles não tem esse problema, porque Aristóteles não era ateniense, era de Estagira, e os atenienses faziam questão de lembrá-lo disso o tempo todo. Olha, estrangeiro, essa cidade aqui não é para você. Enfim, o fato é que a vida dos filósofos não era muito fácil. E Platão fala disso na República, no livro 6. Olha como os filósofos são mal vistos. Ele acha que numa cidade ideal, que numa cidade para ser justa, os governantes devem ser os filósofos, porque, em sendo o filósofo aquele que tem esse amor pelo conhecimento, alguém que é guiado pelo conhecimento em si, pelo eidos das coisas, se você preferir, pelo ideal. Mas o eidos está mais para ideia do que ideal. A ideia única, a ideia verdadeira das coisas, e não guiado pela multiplicidade de objetos que existem no mundo, não guiado por tantas coisas desejantes, desejáveis que existem no mundo. Um filósofo não, governado só pela verdade, cheio de virtudes, ele sim deveria ser o governante, porque não só saberia o que fazer em cada situação concreta, teria um bom senso, porque um requisito do bom senso é ter, em primeiro lugar, uma fonte para pensar os casos concretos, uma fonte verdadeira, uma fonte de um conhecimento nobre, para ser capaz, aí sim, de observando o fato concreto, saber em cada situação qual é a melhor decisão. Só o filósofo pode isso, segundo Sócrates, o personagem de Platão, nesse belo diálogo sobre justiça chamada República. Mas, olha, vamos fazer a seguinte objeção: mas Sócrates, olha como é difícil isso, um filósofo governar, porque, em primeiro lugar, o filósofo é aquele que, por amar o conhecimento, e o conhecimento ser algo inútil. Inútil no sentido de não ser meio para nada. E como a felicidade. Felicidade também é inútil, porque ela não é meio para nada. As coisas úteis são aquelas coisas que não têm valor em si mesmas, que elas têm apenas valor como meio para atingir um fim. Se for um meio hábil para atingir um fim, então ela é boa. Se ela for um meio inábil para atingir um fim, esse sim que vale alguma coisa, aí ela será também boa. Das coisas úteis, o valor delas é definido em razão do fim ao qual elas se pretendem ser instrumentos para alcançar. Agora, sabedoria, conhecimento da verdade das coisas, isso não é meio para nada, ao contrário, isso é o fim.
o esforço, a disciplina, o estudo constante, a temperança, a prática das virtudes, essas são meio para atingir esse fim que tem valor em si mesmo. Então, o filósofo, como é alguém desse saber por saber, e não de um saber que é meio para nada, isso não tornaria o filósofo alguém, sei lá, sem senso prático, alguém que não está preocupado com o resultado especificamente, na medida em que ele está preocupado só com saber, ou seja, ele é um inútil. No sentido de inútil aqui, tem muito a ver com a ideia dos gregos antigos de que as pessoas têm lá as suas questões privadas, mas também têm uma vida pública. E essa vida pública não é só definido por aquilo que se faz em público, mas por aquilo que se faz pelo público, por aquilo que se faz para a cidade. Participar das deliberações na ágora é parte da vida pública. Engajar-se como soldado e lutar nos campos de batalha pela cidade é um ato público. Então, como o filósofo está preocupado com conhecimento pelo conhecimento, ele não seria assim alguém tão engajado na coisa pública. Bom, Sócrates discorda, porque na verdade o que o próprio Sócrates fez a vida inteira, não só de preocupar-se com saber pelo saber, mas de convidar outras pessoas a se preocuparem também, esse era o ofício público dele, isso era útil para a cidade. Mas o fato é que as pessoas não reconhecem assim. Reconhecem isso como algo chato, como algo aborrecido, como algo impertinente. Imagina, esse sujeito sabichão e estudioso chega justamente para essas pessoas que falam bem e que, por falarem bem, são tidas como sábias na cidade, como pessoas dignas de serem ouvidas, de serem levadas a sério, e prova para todo mundo que eles são canastrões, que eles são falastrões, que de verdade eles não têm absolutamente nada. Ou seja, ele desagrega, de certa maneira, modos de vida consagrados pela maioria das pessoas que não são filósofos. Então, o filósofo não tem na cidade muito ambiente, ele é visto como inútil. Como pode esse inútil governar? Já um primeiro problema. E tem um segundo, que me garante que todo filósofo, só por ter as virtudes que tem, ser preocupado com a verdade, ser apaixonado pelo conhecimento em si mesmo, ter coragem para defender seus pontos de vista, ter a temperança para não se deixar levar pelos desejos, pelos sentimentos, e ao mesmo tempo é justo, porque tem todas as primeiras virtudes, as 3 primeiras virtudes em equilíbrio. O que me garante que uma pessoa assim não possa praticar o mal? Olha, não tem tanto crime aí que requer inteligência, planejamento, coragem, ousadia, temperança. A pessoa tem que segurar a sua onda para saber o momento exato de agir. Tem tanto golpe planejado por gente genial. Tem tanto canalha genial no mundo. Olha, eu lembro que na minha juventude, dentro de um colégio, eu escutei o seguinte papo da diretora. Havia ali nesse colégio uma aluna cujo pai era uma figura importante da política carioca, mas que naquela semana aparecia nos jornais tendo sido flagrado num ato evidente de corrupção, e corrupção daquelas terríveis, daquelas que tiram dinheiro de hospital público, daquelas que é fácil você fazer uma relação entre o dinheiro surrupiado e a morte de gente pobre. E a diretora comentava assim, em tom de descrença, surpresa e horror: como é que pode? Ele é tão bom pai, um pai tão presente, um pai tão maravilhoso. Pois é, pessoas virtuosas de uma série de virtudes, às vezes de muitas virtudes, podem ser eventualmente também canalhas. Alguém pode pensar bem como um filósofo, ter uma preocupação com o conhecimento tal como um filósofo, e ainda assim ser canalha. Então, como entregar
nas mãos dos filósofos o poder da cidade, se a cidade não os quer, se a cidade os trata como inúteis e, ao mesmo tempo, só o fato de ser filósofo não garante realmente que um filósofo possa ser o governante ideal, ideal da cidade ideal pensada por Platão, da cidade que é um exemplo, um modelo de justiça. Nossa, Sócrates, como é que você sai dessa? Pois é. O primeiro argumento, Sócrates conta uma historinha. Imagina um navio que tem um comandante que não escuta muito bem, que também não enxerga muito bem. No entanto, esse comandante que tem essas limitações físicas é aquele que conhece a arte da navegação, que tem a sabedoria da navegação. E a sabedoria da navegação pressupõe conhecer os céus, as marés, as estrelas, conhecer muito também da embarcação. Por sua vez, há outros tantos marinheiros que todos eles olham a fragilidade desse comandante e se sentem meio que aptos a tomarem o poder e afastar esse comandante e dizer: agora quem manda no navio sou eu. Quem será que é o mais apto para pilotar um barco, para comandar um barco? Seria esse comandante com restrições físicas, mas que tem um conhecimento da arte da navegação? Ou seria um marinheiro forte, saudável fisicamente, porém completamente ignorante da arte da navegação? A força física, a capacidade física aqui representa uma habilidade de agir nos meios para um determinado fim. Todo marinheiro é alguém que dentro de um barco é útil à navegação. Ele atinge um determinado fim mecânico, braçal, é o que leviça a vela, é o que manobra o leme, é o que joga a âncora. Cada um tem dentro da embarcação a sua função. O comandante também. E o comandante a tem porque ele detém um saber. E é claro, a conclusão desse diálogo é de que, olha, realmente a sabedoria é o que mais conta. De que adianta alguém fisicamente capaz para agir se não sabe muito bem que ação tem que tomar? Eu lembro de uma palestra que eu assisti. Eu ia dar uma palestra sobre filosofia, mas antes de mim teve um palestrante que falava sobre gestão de empresas. Ele falava sobre questões de RH, de recursos humanos. Ele dizia: olha, muita gente me pergunta se primeiro eu devo qualificar as pessoas ou se eu devo trabalhar um incentivo para as pessoas, se eu devo animar as pessoas para que elas se engajem no trabalho, trabalhem com empolgação. O que é mais importante? Esse espírito empolgado no trabalho ou a qualificação? Alguém que sabe o que está fazendo. Ele dizia: olha, não adianta nada você trabalhar a motivação dentro da empresa se as pessoas não foram qualificadas antes. Porque a pessoa que não é qualificada, ela vai trabalhar mal. E uma pessoa que trabalha mal motivada é uma pessoa que trabalha mal em larga escala, que faz mais besteira do que o normal. Primeiro, qualifique, isso é o mais importante, é o mais fundamental. Depois, você pensa em realmente deixar as pessoas empolgadas, deixar as pessoas realmente motivadas para trabalhar. A motivação vem depois. O fundamental é você saber o que está fazendo. Então, de que adianta um marinheiro forte o suficiente para trabalhar com empolgação, para trabalhar firme o tempo todo, mas se não sabe o que vai fazer, se não tem conhecimento e acaba fazendo besteira. Então, esse primeiro ponto já coloca o filósofo de novo no jogo. Os filósofos não são inúteis. As pessoas os acham inúteis porque não entendem o conhecimento que eles têm, porque não são filósofos e, portanto, desqualificam o conhecimento que eles têm. Imagina um marinheiro que não sabe o porquê do comandante olhar o tempo todo para as estrelas, porque não entende patavinas de navegação. Vai dizer que ele é só um lunático, que fica olhando para as estrelas e, quem sabe, sonhando, quando, na verdade, o que ele faz olhando as estrelas é descobrir o rumo certo, o rumo que se tem que tomar. É ali que ele descobre a direção para a qual o barco vai, o que é fundamental no comando de um barco.
A maioria das pessoas tenderão, nesse jogo, nessa disputa por poder que torna-se esse barco da história de Sócrates, tenderão a valorizar, a aplaudir aquilo que é útil. E o que é útil na disputa do poder é aquilo que serve de meio para ganhar poder. Então, cada marinheiro, com a sua habilidade, vai tentar vender a sua habilidade como aquela que é a mais importante para conquistar o barco, a mais importante para comandar o barco. E aplaudirá, e dirá que é bom, e dirá que é sábio todo aquele que concordar com ele. E a política não é assim. Cada vez que vem eleição, aparecem vários candidatos, cada um com seu histórico, cada um com seu perfil, e cada um deles tenta fazer valer com que o seu perfil seja tido por todos como o perfil ideal para governar. E assim, volta e meia, na eleição, aparece alguém da área de segurança e diz: o grande problema da cidade é a segurança pública, e só alguém da segurança, só um policial como eu, é capaz de governar bem a cidade. E aí aparece outro candidato dizendo: olha, o mais importante da cidade é ela ter desenvolvimento, e só um empresário como eu, acostumado a criar empresas e fazer com que elas cresçam gerando empregos, é capaz de fazer a vida feliz. E o outro dirá: não, é questão de controle de gastos, e só um economista como eu, acostumado a lidar com finanças públicas, é que será um bom governante. Cada um tende a valorizar o seu espaço, e assim você terá o médico falando de saúde, o professor falando de educação, quando na verdade a cidade é tudo isso. A cidade é emprego, a cidade é saúde, a cidade é segurança, a cidade é educação, a cidade é vida. E o filósofo é aquele que fala da vida. E esse que fala da vida a gente tem como inútil, porque útil são os homens das armas que caçam bandidos. Úteis são os homens do bisturi e do estetoscópio que curam gente. Úteis são as pessoas do giz, hoje pincel atômico, que ensinam coisas para crianças. Todos esses são úteis, mas o filósofo não. Pois é justamente essa inutilidade, entre aspas, do filósofo que faz dele o mais adequado. E quanto à corrupção? O Sócrates concorda. Realmente, tem gente que começa uma formação filosófica, mas que é corrompido. Mas que essa corrupção não vem dele. Essa corrupção vem do ambiente da cidade, das pessoas em volta. Porque uma das condições para ser filósofo é ser virtuoso. Imagina uma pessoa virtuosa, uma pessoa corajosa, inteligente, sábia, e que tem uma facilidade muito grande para lidar com conhecimento, uma facilidade muito grande para pensar, para aprender as coisas, uma boa memória, porque não adianta nada você aprender e esquecer minutos depois. Uma pessoa com tantas habilidades assim, normalmente terá destaque desde a infância. Vai ser aquele aluno que faz o dever de casa impecável, que a tia vai elogiar. Olha que bonito o dever do fulano. Olha que lindo o trabalho que a Beltrana fez. E é natural que uma pessoa tão hábil vá ser convidada, já vai ser pensada para desempenhar funções importantes, a começar pela família, que vê: nossa, esse garoto é tão estudioso que ele pode ter uma função na sociedade, ele pode ter um emprego quando crescer, que vai lhe dar muito dinheiro ou muita fama. Aquela pessoa que é filósofa, quando se preocupa com a filosofia, fama e dinheiro começam a ficar aí em segundo plano. Eu não conheço ninguém que tenha escolhido estudar filosofia ou fazer filosofia para enriquecer. O propósito não é esse. Aí, quando o objetivo é ganhar dinheiro, o dinheiro assume o lugar do conhecimento, assume o lugar daquela coisa que tem sentido nela mesma, e todo o resto será bom ou ruim na medida em que for útil ou inútil para se ganhar dinheiro. E como o dinheiro é mais importante para todos, ser virtuoso é importante para ser filósofo, mas também é importante para todas as outras funções úteis para se ganhar dinheiro,
para se ganhar fama, para se ganhar prestígio. Então é natural que as pessoas que nasceram com essa habilidade, ou seja, que nasceram com uma espécie de inclinação da alma para a filosofia, sejam tentadas a fazer coisas mais lucrativas, coisas que dão mais dinheiro. Olha, eu sou professor na universidade pública, num curso de Direito. No Direito tem cargos que você acessa por concurso, como os de juiz, promotor, e que são muito bem remunerados. Não dá para ficar rico, mas cá para nós. É possível ter uma vida muito boa num cargo desses. Para a maioria dos alunos, significa uma verdadeira ascensão social. Vai ganhar mais do que os pais. Aquele aluno que faz o curso de Direito passa no concurso. E o fato de haver esse critério democrático de acesso ao teu concurso, que depende só do quanto você é capaz de ser disciplinado para estudar um volume enorme de temas, isso faz com que seja muito tentador o curso de Direito e vá parar lá um monte de gente que não gosta de Direito, mas que vê no Direito um meio para conseguir uma vida boa, uma vida melhor que os pais puderam lhe dar. E os pais incentivam isso. E aí você tem uma pessoa muito talentosa que podia estar desempenhando ou desenvolvendo o seu talento, aplicando o seu talento em outras coisas também úteis para a cidade, mas não, vai acabar concentrando numa área que talvez não seja a sua grande vocação, mas ele é virtuoso o suficiente, disciplinado o suficiente para ser estudioso e passar um concurso. Não é assim? Isso é a corrupção. A corrupção começa aí, quando nós somos desviados da nossa natureza por uma sociedade que não elegeu conhecimento e a felicidade como aquele bem que dá significado à vida. Colocou o dinheiro, prestígio, o aplauso dos outros, o like nas redes como aquilo que dá sentido à vida. Numa cidade corrompida assim, as virtudes que fazem do filósofo por si sós não garantem que o filósofo não vá sucumbir a essa força gigantesca que são os outros, essa força gigantesca que é a cultura do egoísmo, a cultura do materialismo, da posse das coisas, a cultura do ter sendo mais importante do que o ser. Para Sócrates, só o que salva o filósofo disso é essa cidade ideal, essa cidade em que a educação já é feita de maneira tal para evitar que essa tentação do ter possa corromper aqueles que nasceram com a vocação para serem filósofos, para serem os guerreiros da cidade, para serem os artesãos, para desempenhar a sua função da melhor forma possível. Bom, mas como essa cidade não existe, aliás, nunca existiu, Platão, quando fala da República, ele está mais criticando Atenas do que a descrevendo. Então, só o que mantém o filósofo incorruptível é mesmo a sua própria força moral. E aí depende só dele. E para quem se vale da utilidade do filósofo, aí então depende da sorte de ter pessoas que coloquem o ser acima do ter e que tenham coragem de ensinar os outros e a coragem de defender a verdade, mesmo quando todo mundo aplaude um conhecimento incorreto, aplaude a mentira. Defender a verdade, mesmo quando todo mundo se vê encantado por uma fake news. Não é legal? Até a próxima semana. Fiquem bem.